Alô, alô, galera! Eu sou o Juliano Mazzano, estamos aqui com mais um BetBox Tips. Hoje eu vou trazer as dicas de apostas para os jogos desta quarta-feira. Pois é, a gente tem um jogo no Campeonato Brasileiro. Na verdade, é o único jogo, já que estamos numa semana de disputas de seleções, né? Temos eliminatórias, temos vários jogos de seleções, então os campeonatos principais pelo mundo estão parados. A gente tem muitas dicas aí no voleibol, futebol feminino e temos esse jogo do Campeonato Brasileiro. Pois é, né? É Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo e Atlético Mineiro se encontrando mais uma vez. Deixa eu colocar aqui na tela. Tá aí. Flamengo e Atlético Mineiro. Você que o Flamengo está na quinta colocação no Campeonato Brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, em cima do Atlético Mineiro, que também vai disputar a final da Libertadores, né? O Atlético Mineiro. Pessoal, o Flamengo levou a melhor aí recentemente, né, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Os dois times não têm muito mais o que lutar, né? O Flamengo já tem garantido a sua vaga para a Libertadores e o Atlético Mineiro também assim vai acabar brigando aí, né, para ficar entre os 10 melhores, o que seria uma briga por vaga, né, pela Sul-Americana ou na Libertadores, mas o Atlético Mineiro já tem essa vaga aí devido às outras competições. Então, esse jogo não acaba não sendo muito importante, né? O Flamengo ganhou a final da Copa do Brasil, a ida e a volta, né? Ou seja, o jogo lá no Maracanã e o jogo em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro vai disputar lá a final da Libertadores na Argentina contra o Botafogo. E o Flamengo, na verdade, agora só tem esse Campeonato Brasileiro aí, que não serve para nada aí para o Flamengo, né? Ficar um pouco melhor ou pior, talvez esteja um prêmio maior da CBF, mas não tem como brigar aí pelo título nem nada, né? O jogo de ida, que foi no Maracanã, o Flamengo ganhou tranquilamente por 3-1 e ainda ganhou a volta fora de casa por 1-0 em um jogo que teve muitas chances de gol, tá bom? Aqui a gente espera um jogo movimentado e com bastante gols também. Por quê? Porque são dois times com excelentes ataques, tá bom? A gente vai dar a dica aqui de acima de 1,5 gol na partida. Vamos dar uma olhada aqui, olha. Total de gols mais de 1,5. Você vê que paga 1,40 para ter 2 gols ou mais no jogo, tá bom? Essa fica sendo a dica. Lembrando, o primeiro jogo da Copa do Brasil foram 4 gols, o segundo foi só 1 gol, mas era um jogo que teve muito gol perdido, né? Podia facilmente ter sido aí 2-1, 2-2 o jogo, né? Então a gente, quem assistiu os jogos vê que temos aí grandes oportunidades de ter bastante gol, tá bom? Vamos lá então. Vamos falar sobre a Copa do Chile, né? Porque a gente está na semifinal da Copa do Chile. Como eu falei, estão parados os campeonatos e a gente tem que caçar algum evento aqui. E a gente vai falar sobre a Copa do Chile. É esse Nublense aqui contra o Magallanes, tá bom? E o Blense contra Magallanes. É o jogo de ida, é o primeiro jogo da semifinal dessa Copa. O Nublense está brigando aí no meio da tabela no campeonato chileno, né? E o Magallanes é um time que é da segunda divisão, tá bom? Então a gente está pegando aqui um time da primeira divisão que está no meio da tabela, não está essa maravilha, jogando em casa contra um time da segunda divisão. Por isso você vê que o Nublense é favorito para a partida, mas não tão favorito assim, né? 1,84 jogando em casa contra esse Magallanes, né? Apesar do Magallanes estar na segunda divisão, é um time bem arrumadinho, né? Tanto que terminou a primeira fase em segundo colocado, né, nessa segunda divisão e já está classificado para a semifinal dos playoffs para subir aí para a primeira divisão. Então, o Magallanes deve conseguir essa vaga aí para voltar para a primeira divisão do campeonato chileno, tá bom? O Nublense tem uma das defesas menos vazadas do campeonato chileno, tá? Só fica atrás do Colo-Colo e da Universidade de Chile, que são os dois melhores times hoje do campeonato chileno.
O Magadianes deve jogar bastante fechado nesse primeiro jogo, explorando os contra-ataques. Deve dificultar o ataque do Nublense para fazer gols também. Por isso a gente acredita num jogo de menos de 3 gols, tá bom? Então olha aqui, ó, total menos de 3 gols paga 1,44, né? O Magadianes vai segurar a retranca para a segunda partida ali, onde vão jogar em casa, né? E o Nublense não tem sido um time que está fazendo muito gol de qualquer forma. Então, abaixo de 3 gols na partida, paga 1,44. A gente acredita aí que é o primeiro jogo de um jogo de ida e volta, costuma ter menos gols, tá bom? Então, a gente acredita aí, abaixo de 3 gols, a gente ganha a aposta com 2 gols ou menos na partida, tá bom? Se for exatamente 3 gols, a gente tem a aposta cancelada, o dinheiro é devolvido para a gente. Vamos falar então de Champions League do futebol feminino, que foi a principal competição que a gente trouxe ontem, né? Já que os campeonatos estão parados, a gente tem essa Champions aí feminina e a gente vai ter um jogo muito, muito interessante. É Roma contra Lyon, tá aqui. Roma contra Olympique Lyonnais, conhecido como Lyon. Os dois times venceram as duas partidas do seu grupo, então os dois têm 6 pontos e o Roma tem melhor saldo de gols, né? A Roma, né? E aqui é interessante, porque além, né, de serem os dois melhores times desse grupo que tem ainda o Wolfsburg e o Galatasaray, o Lyon é o atual vice-campeão dessa Champions League e é um dos melhores times do mundo no futebol feminino. E a Roma vem dominando todos os últimos anos o campeonato italiano, tá bom? Mas nesse ano o time da Roma perdeu grandes jogadoras e é um time inferior ao time do Lyon, tá bom? Os últimos 12 jogos que disputou, o Lyon venceu 11 e empatou 1, né? Se você pegar aí todas as competições que o Lyon jogou, ou seja, os últimos 12 venceu 11 e empatou 1. Nenhuma derrota aí nos últimos 12 jogos, né? É uma máquina esse Lyon, mesmo fora de casa, entra como favorito contra a Roma. Olha só, 1,23 para a vitória do Lyon fora de casa, tá bom? A gente vai arriscar um pouquinho mais, né? Porque está pagando muito pouco. A gente vai no handicap, menos 1 para o Lyon, tá bom? Está pagando 1,35, menos 1 para o Lyon. Aí sim, odds boas. Lembrando, aqui Lyon precisa vencer por 2 gols de diferença, tá bom? Então, se o Lyon vencer por 2, a gente já ganha essa aposta. Se vencer só por 1, a gente tem a aposta cancelada e o dinheiro devolvido, tá bom? Fica sendo essa dica. A gente acredita na vitória aí do Lyon. Lembrando que a Roma é um bom time também, tá? O outro jogo do grupo, como a gente falou, Galatasaray contra Wolfsburg, né? Tá aqui, Galatasaray contra Wolfsburg. Os dois times perderam as duas partidas, né? E aí estão com 0 pontos. Nesse campeonato da Champions, apenas os dois primeiros se classificam. Então, esses dois praticamente já podem dar adeus aí à continuidade nessa competição, né? De qualquer forma, você vê que o Wolfsburg é muito superior, mesmo jogando fora de casa. Olha só, está pagando 1,01, né? 1,015, 1,015 para a vitória do Wolfsburg, mesmo fora de casa, né? O Wolfsburg é um tradicional time do futebol alemão no feminino, né? E o Galatasaray provavelmente vai ser o saco de pancadas aí nesse grupo. O time da Turquia é muito inferior aos outros 3 times e a lógica é que saia derrotado desse jogo. As odds estão tão baixas que a gente vai procurar aí para o Wolfsburg ganhar desde o início do jogo, desde o primeiro tempo, né? Então vamos lá naquela apostinha clássica aqui. Não está aberta. Ah, não tem o halftime barra full time aqui. Deixa eu ver, não tem mesmo, né? Não, não abriu ainda intervalo barra final do jogo para o Wolfsburg. Então, a gente vai aqui, ó, para o Galatasaray não marcar nenhum gol. Também não tem, meu Deus do céu. Olha aqui, ó, só tem o total de gols do Wolfsburg, não tem o total de gols do Galatasaray, né? Será que tem ambos marcam, pelo menos? Também não tem. Cara, não abriu nenhuma aposta que a gente quer, né? Que é o halftime barra full time. E o ambos marcam não ou Galatasaray para fazer menos de um gol, né? Ou seja, nenhum gol sofrido aí para o Wolfsburg. Não abriu nenhuma dessas apostas, tá bom?
Mas eu acho que elas vão abrir até amanhã, tá bom? Então você fica de olho. Total de gols do time 1, aqui ó, não tem nada que pegue isso daí que a gente quer, que é para o Galatasaray não marcar gol e o Galatasaray perder aí já o primeiro tempo, né? Vamos ver se a gente tem o handicap pelo menos no intervalo. Handicap de gols aqui. Não temos o -1, né? Só temos o -1,5 para o Wolfsburg no primeiro tempo. Você vê que o site não abriu aí as opções que a gente quer. A outra opção seria o -1 para Wolfsburg no intervalo. Não tem. Então tem só o -1,5, mas eu deixo as dicas aí. Halftime barra full time, ou seja, intervalo barra final do jogo. Galatasaray para não marcar nenhum gol, que ainda não abriu também. Ou -1 no primeiro tempo para o Wolfsburg, tá bom? Vamos pegar outro grupo então, já que aqui tá sem opções, né? Vamos pegar esse outro grupo aqui, ó. Celtic contra Chelsea, é o grupo que tem o Real Madrid também. Então, Celtic contra o Chelsea, você vê que temos aqui já 2 vitórias do Chelsea em primeiro do grupo e 2 derrotas do Celtic em último do grupo. O Celtic é um time da Irlanda, né? Que é o time mais fraco aí nesse grupo. O Chelsea é o atual campeão inglês, né? A gente falou bastante sobre o Chelsea e o Manchester City o ano passado na Superliga, é muito favorito. É um duelo aí sem a sem a menor graça, né? Porque o Chelsea vai golear aí esse Celtic, né? Vamos dar 2 dicas aqui, tá? Vamos ver se a gente acha aqui essas dicas. A primeira é para o Chelsea ganhar facilmente o primeiro tempo, tá bom? Então, para o Chelsea ganhar com um handicap de -1,5, tá? Ou -1 o primeiro tempo. Vamos ver se tem aqui. Handicap de gols no primeiro tempo. Tá aqui, -1,5. Não tem o -1 também, tá bom? -1,5 tá pagando 1,86. Não tem o intervalo barra final do jogo. E também não tem o ambos marcam, né? A mesma aposta que a gente queria para o jogo anterior, né? A favor do Wolfsburg contra o Galatasaray, a gente quer do Chelsea contra o Celtic, mas não tem nenhuma dessas apostas aí, né? Para o Celtic não fazer nenhum gol. Até que tem essa aqui, ó. Total de gols do time da casa, né? Mais de meio ou menos de meio. Ou seja, a gente acha que o Celtic não faz nenhum gol no Chelsea, tá pagando só 1,25, tá? Para eles não fazerem nenhum gol, ou seja, ninguém espera mesmo nesse gol do Celtic. Vai ser um jogo aí também que vai ser um massacre. As apostas são as mesmas e você vê que elas nem abriram, né? O outro jogo é o Real Madrid e Twente. A gente tem o Real Madrid que está empatado em pontos, né? Uma vitória e uma derrota. É muito superior ao Twente, você vê que paga 1,15 aqui na vitória do Real Madrid. Também nem está dando aí graça de apostar nessa partida. Vamos falar de voleibol então, que vai ser mais fácil, né? Vamos para o voleibol masculino. Vamos falar da nossa Superliga. É aqui, ó, Guarulhos contra Minas. Pois é, o Guarulhos a gente já falou bastante, na verdade a gente já falou sobre esses dois times, né? O Guarulhos é um grande time que despontou aí em São Paulo, né, nos últimos 3 anos, mais ou menos. Só que do ano passado para esse ano, o time perdeu um pouco a força. Teve 3 jogadores que saíram do Guarulhos e não foram feitas reposições de jogadores do mesmo nível, tá bom? O Guarulhos tinha sido o campeão paulista, né, no ano passado. Esse ano não conseguiu aí passar da semifinal. Já o Minas é um dos times mais tradicionais do nosso voleibol e um dos favoritos para essa temporada, né? Chega como um dos favoritos para o título. Você veja isso nas odds aqui. O Minas, mesmo lá em Guarulhos, é favorito para ganhar a 1,32, tá bom? Essa vai ser a nossa dica principal, 1,32 vitória do Minas fora de casa. A outra dica, não costuma abrir aqui no VBet, é o handicap de sets, tá bom? Handicap de sets, -1,5 para o Minas, né? O VBet só abre handicap de pontos, né? Então não tem como eu mostrar para vocês aqui, mas seria -1,5 para o Minas. Isso significa o quê? Que o Minas precisa ganhar de 3-0 ou de 3-1,
tá bom? Aí a gente acerta essa aposta, senão a vitória simples do Minas, tá? Vamos para a Superliga Feminina para fechar, então. A gente tem Maringá e Mackenzie. Vamos ver se abriu? Não abriu ainda, né? Maringá e Mackenzie vai abrir só mais tarde essa aposta. Mesmo assim, eu vou deixar aqui para vocês. Qual que é a dica? Bom, é um duelo de times que vão estar aí no mesmo nível, né? O Maringá conseguiu se manter na Superliga, né, do ano passado para esse, e o Mackenzie subiu esse ano, né, para a primeira divisão. Montou um time muito interessante que deve conseguir se manter na Superliga aí, porque trouxe jogadoras experientes, como a levantadora Fabiola, que teve passagens, inclusive, pela seleção brasileira, né? Difícil prever um vencedor entre essa partida, qualquer um pode vencer, mas não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo equilibrado, acima de 3 sets e meio é a dica, tá bom? Total de sets, mais de 3.5, mais de 3,5 sets. A gente ganha essa aposta se tiver 4 sets ou 5 sets, ou seja, se for 3-1 ou 3-2 para qualquer time, a gente já ganha, não precisa aí nem adivinhar quem vai ganhar o jogo, tá? Desde que seja 3-1 pelo menos para qualquer lado. Só não pode ter 3-0, tá bom? Com isso, a gente encerra o BetBox Tips de hoje. Um grande abraço para vocês. Amanhã eu volto com mais dicas. Tchau, tchau.